o espírito pode desistir de reencarnar já estando no útero? Bom, vamos lá, José Carlos. Olha o que acontece. Isso que eu estou falando é o que eu me recordo do Livro dos Espíritos. Eu recomendo que, quando o companheiro tiver um tempo, leia o Livro dos Espíritos para observar essa orientação que o Espírito da Verdade nos passa. O que acontece? O Espírito aceita lá a reencarnação, aceita as provas que vai passar, e aí ele vai ser encaminhado para aquela família que vai recebê-lo. Mas como é que funciona esse negócio da família? Funciona desse jeito. Quem vai ser o pai, uma razão tem, quem vai ser a mãe, e o filho que vai nascer, ou a filha que vai nascer. É aquela coisa, a espiritualidade envolve, acontece um encontro, um olha para o outro, amor à primeira vista, se apaixona, daqui a pouco aí vem a criança e aí formou-se a família. É necessária a família, segundo o Espírito da Verdade, se não existisse o casamento, a gente estaria voltando para a animalidade. Então, o casamento, a família, ele funciona como uma célula da sociedade. A sociedade ela é formada pelas famílias. Então, é necessário a formação da família. Se fosse para a gente viver sozinho, Deus não teria colocado duas pessoas para que a gente fosse a terceira. Então, é necessário isso. E aí, o que acontece? O espírito, ele concorda com a reencarnação e vai. Mas ele pode não querer reencarnar. Então, o que chama-se de reencarnação compulsória é mais ou menos que impulsionado para que ele reencarne. Porque é necessário que ele evolua, que ele progrida espiritualmente. Então, quando o espírito já está reencarnado na gestação, ele pode ter um comportamento de revolta, ele pode ter um comportamento... Não esqueçam que ele está livre, ele está livre, ele é espírito, ele ainda não está ali. Ele está ligado ali, mas não está ali. Há de se pensar, há de se discutir que o espírito está ligado naquele feto, naquele corpo, mas que ele só vai realmente entrar naquele corpo no momento que nasce, que está no parto. Então ele está ligado. E a encarnação só vai se completar ainda aos 7 anos, né? Então essa ligação é bem suave, né? Não é que ela vai se completar. Aos 7 anos é que se fecha aqui por completo o coronário, que chama quando a criança nasce, é chamado de moleira, né? Aqui é molinho, aquela coisa toda. Isso aqui é a nossa ligação com a espiritualidade, né? Com a espiritualidade. É por isso que após os 7 anos é que começam a vir as lembranças de vidas passadas. E durante esses 7 anos ainda a criança não vai lembrar o que era de vidas passadas. Ela pode trazer o conhecimento. De que maneira? Ela mexe no celular melhor do que o pai e a mãe. Ela pega o controle remoto, mexe melhor do que o pai e a mãe. Tem aptidão para música, né? Música, televisão, um monte de coisa. Fala coisas, aptidão para uma língua, toca piano. E o pessoal, mas como? Mas que isso? Não sei o quê. Claro, isso é uma prova de que a reencarnação ela existe. E aí o que acontece? Depois vem a vida em ciclos, a cada 7 anos é um ciclo, e ele termina com 70 anos e depois começa a regressão do estado, porque ele viveu 7, 14, 21, aí de 70, os 10 ciclos, e depois ele começa, né? Isso é estudado na ciência,
na cabala, né, no misticismo. O Haroldo, ele aborda esses ciclos no A Bússola e o Leme, no livro dele. Qual? A Bússola e o Leme. A Bússola e o Leme. O Haroldo Dutra, ele faz um estudo sobre esses ciclos. E até sobre o nosso estado de personalidade, né? Que é como se fosse uma escadaria que a gente sobe e depois tem que descer. Sim. E até o nosso estado emocional também é similar com o período do mesmo degrau quando você estava em ascensão. Então, tem muitos idosos que voltam a ser criança, até emocionalmente, nesse... Perfeitamente. Porque Haroldo aborda isso. A cada 7 anos a gente passa por transformações. Então vem a infância, a adolescência, a puberdade, e o corpo se modifica. Não necessariamente a cada 7, mas 2 anos antes ou 2 anos após, surgem coisas, transformações. Mas isso aí é uma coisa que eu não quero me aprofundar, porque isso é mais científico do que religioso. Isso aí é comprovado, basta se observar. Então, retomando, dentro desse ciclo, dentro dessa linha, né? O espírito vai para reencarnar, tá dentro do útero. Teoricamente ele sabe que vai nascer ali. Pode prestar atenção. E ele pode abandonar o projeto. Que a mãe conversa com ele, ele se mexe no ventre, ele sente, a irmãzinha conversa, o irmãozinho conversa, então ele sente aquilo ali. Mas ele pode estar com um problema de revolta. Ele pode também temer o fracasso da encarnação e querer abandonar a gestação? Eu não diria isso. Eu vou falar uma coisa. Eu não quero deixar nada... Polemizar. Eu não quero deixar nada com má interpretação. O que eu posso dizer é que a gestação ela é planejada, o espírito concordou e ele vai ser preparado para reencarnar. Ao mesmo tempo, ele pode não querer e haver uma reencarnação compulsória, forçada. Então, eu não vou dizer assim que o espírito se revolta. Ele já pode ter ido revoltado, de ele não querer nascer aquilo, se submeter àquilo. Eu posso deixar claro 2 coisas. Vou dar um exemplo para você de pessoas que não aceitam se nasceram ou como homem ou como mulher. Elas não se aceitam. Então, não se conforma, tá? Já deixei claro o que dá para entender. A outra coisa, isso eu pude presenciar. Eu conheci uma pessoa que vivia em tratamento espiritual, se vivia perturbada. Não, isso aqui eu sonho, eu vejo. E de repente, ela engravidou, aí deu uma acalmada. E aí, quando nasceu a criança, ela nunca mais sentiu nada. Então, eu não posso dizer que foi isso que aconteceu. Mas eu troquei ideia com outra pessoa e a pessoa concordou comigo. Já dizendo que eu não sou dono da verdade. Foi uma análise minha. O estado dela emocional já era uma aproximação do espírito. Perfeitamente. Eu levo a entender que ela gerou o obsessor que perturbava ela. Perfeito. Eu não posso provar que é isso. E eu não falaria, não teria coragem, porque ela ama o filho. Sim. Mas... E a proposta é de redenção no amor, né? Uma pessoa completamente perturbada, alterada. Sabe assim, alterada. Não que fizesse coisas erradas, mas sonhava, tinha lá uns... Não, que não sei o quê. Agora, pronto, nasceu a criança, acalmou. Entendeu? Perfeito. Então, às vezes, a caridade é feita até de uma maneira que a gente nem imagina, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.